Shabbat Shalom mais uma vez, meus irmãos. O tema proposto é a Parashá Bamidbar, que uma das suas traduções significa no deserto. Essa porção ela se inicia, no livro de Bamidbar, no capítulo 1, do verso 1, até o capítulo 4, verso 20. A Haftará dela se encontra em Oséias, no capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 22. E a Brit Hadashah nós encontramos, de forma forte e bem categórica, Lucas, o médico, narrando detalhe por detalhe sobre o nascimento de Yeshua, sobre como Yeshua conviveu com o seu povo, todos os detalhes de forma minuciosa. E é interessante que as três, a Parashá, a Haftará e a Brit Hadashá, estão conectadas. E há também um outro detalhe, quero ler com os irmãos, Gálatas, capítulo 9. Uma correção aqui, irmãos. Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9, verso 22 a seguir. Que também é uma outra parte da Haftará, da Brit Hadashah, dessa porção. Romanos 9, 22. E se Deus, ainda que estivesse desejoso de demonstrar sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com muita paciência as pessoas merecedoras de punição, prontas para a destruição? Que dizer, se ele o fez para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos objetos de sua misericórdia, as quais preparou de antemão para a glória. Isto é, a nós, a quem ele chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como diz em Oséias: a quem não era meu servo, chamarei meu povo. A quem não era amada, chamarei amada. E no mesmo lugar em que lhes foi dito: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos de Deus. Ishayahu diz algo com referência a Israel. Ainda que o número do povo de Israel seja tão grande quanto o número dos grãos de areia do mar, apenas o remanescente será salvo, porque Adonai cumprirá sua palavra na terra com certeza e sem demora. Além disso, como diz Ishayahu, se Adonai de Sabaoth não nos tivesse deixado uma semente, nós nos teríamos tornado como Sidom, estaríamos parecidos com Amorá. Portanto, o que devemos dizer? Isso, os não-judeus, mesmo não tendo se esforçado pela justiça, obtiveram justiça. Mas esta é uma justiça baseada na confiança. Entretanto, Israel, mesmo mantendo a guarda da Torá, o que oferece justiça, não alcançou o que a Torá oferece. Por quê? Porque eles não buscaram a justiça fundamentada na confiança, mas na prática de obras legalistas. Eles se chocaram com a pedra que faz tropeçar. Como diz o Tanar, vejam, ponho em Sião uma pedra que fará as pessoas tropeçarem, uma rocha que servirá de empecilho, mas quem depositar sua confiança nela não será humilhado. Permitam-me, vou repetir novamente. Vejam, ponho em Sião uma pedra que fará as pessoas tropeçarem, uma rocha que servirá de empecilho,
mas quem depositar sua confiança nela não será humilhado. Números, capítulo 1, a partir do 1º verso. Adonai falou a Moshe no deserto de Sinai, na tenda do encontro, no 1º dia do 2º mês, do 2º ano, após a saída da terra do Egito. Ele disse: faça o censo de toda a assembleia do povo de Israel, segundo os clãs e as famílias. Registre os nomes de todos os homens com mais de 20 anos, sujeitos ao serviço militar em Israel. Você e Arão enumerarão grupo a grupo. Levem com vocês de cada tribo o cabeça do clã. Estes são os homens que irão com vocês. Então, nós estamos em uma porção que o nome dela é no deserto, e também o nome dela pode ser no ermo. Por que no ermo? O Eterno, quando retirou o nosso povo do Egito, com a destra poderosa, ele sabia de forma antecipada quantos anos eles iriam levar para chegar até na terra prometida. O Eterno sabia de antemão que o tempo que seria necessário para tirar todas as escamas do Egito, o Eterno sabia de forma antecipada que levaria um tempo para pegar o pior povo do mundo para torná-los um povo kadosh. O Eterno sabia de forma antecipada que uma coisa é ser livre e outra coisa é viver como livre. Uma coisa é ser livre e outra coisa é viver como livre. O Eterno também sabia de forma antecipada o tempo que iria levar, como eu disse, o povo, o pior povo do mundo, um povo de dura nuca. Ele sabia de forma antecipada a dificuldade para o povo entender e colocar em prática as revelações na qual ele tinha. E isto é que é o tremendo. Por quê? Ele pegou o pior povo. Ele poderia ter pego o próprio povo do Egito, um povo estudado, um povo que já tinha lá o seu panteão de deuses, um povo que entendia de agricultura, um povo que já entendia de rebanhos, um povo que tinha, por que não falarmos assim, conhecimento de pompa, era uma grande potência, mas não foi assim que o Eterno fez. O Eterno pegou um povo na qual havia uma promessa. O Eterno pegou um povo na qual, neste período, acabaram de sair das celas do Egito, se é que eu posso usar esse termo, acabaram de sair da cadeia, de um presídio, entraram, foram muito bem recebidos, prosperaram no Egito, mas assim que aquele faraó morreu, o novo que veio massacrou o povo. Viu que o povo crescia em números e o faraó começou a pensar: vai que esse povo aí, resolve lutar contra. Vai que esse povo agora resolve não me obedecer. Vamos escravizá-los. Mas para escravizá-los, vamos prender primeiro, Anita, a mente deles. Uma pessoa preocupada, uma pessoa estressada, Camila, uma pessoa preocupada com algo, praticamente ela tira toda a sua força, Sandras, ela tira toda a sua força e aplica a sua força naquilo que está preocupando. Um exemplo simples. Lá vai o nosso motorista, dirigindo um ônibus, Tiago, feliz trabalhando no ônibus. Só que na bota dele tem uma pedrinha pequena, Israel. E ele está dirigindo. E a viagem vai demorar umas 4 horas.
e o sol começou a esquentar. Ele vai ter que parar esse ônibus, ele vai ter que tirar essa bota para retirar essa pedra. Por quê? Aquilo vai começar a tirar até o foco dele da estrada, da rodovia. E lembrando que o ônibus está cheio de passageiros. Então, tudo que o incomoda, ele tem que retirar ali, porque pode ser que cabe uma pedrinha, tem um acidente. Às vezes, quando eu estou com passageiros comigo, o carro só cabe 4 pessoas. Quando eu estou com um passageiro que ele começa a me incomodar, Sandra, eu tenho que respirar um pouco. Tá forte o negócio aí, né? Aí, um momento, tem que falar, gente, vamos parar com isso aí agora? Eu já tive que falar isso aí, por quê? Eu, o condutor do carro, um assunto tenebroso dentro do carro. Teve um dia que veio uma dona comigo, e ela começou a discutir comigo, e fala, imagina, Nito, e falou 1 hora, e meia hora, e lembrou de coisa de 1985, quando eu tinha 5 anos, e eu dirigindo, e a BR complicada. Eu tive que falar, porque aquilo estava me incomodando. Eu tive que falar porque eu percebi que eu não estava conduzindo bem, porque aquilo começou a me gerar um estresse, uma raiva. Aí eu tive que falar. E é ruim, Sandra, quando a gente fala, tem que chamar a atenção da pessoa, fala, opa, eu te dar um grito assim, André. Eu fui tipo um pouco parecido com você, André, forte, firme, parou. O condutor aqui tem que estar em paz. A mulher, muita informação, ela lembrou de 85, lembrou de não sei o que lá, lembrou de um monte de coisa, e eu sou um cara monofásico, só uma coisa por vez. Por favor, para não dar problema para nós, chega. Resmungou um pouquinho e depois parou. Por quê? A vida de todo mundo estava na mão daquele condutor. E o Eterno sabia que o povo escravizado e foi assimilado. Um povo que viu, sabia da história, tinha, né, dentro deles a história, a referência, os pais, a referência, os anciões antigos, os líderes de Torá, os líderes que ensinavam para eles a tradição oral de pai, filho, e aquilo ia passando. Mas o que o faraó percebeu? Vou entrar na mente. Por quê? Entrando na mente, escravizando-os, eles vão parar de estudar. E eles parando de estudar, não vão ter conexão com Deus deles. E eles não tendo conexão com Deus deles, fica fácil para dominá-los. E outra, dominando todos eles na mente primeiro, eles não vão se levantar contra o Egito. Eles não vão se levantar contra o faraó que ali estava. Lembrando que eles construíram, os nossos irmãos, eles construíram lá. Eles tinham as suas casas lá. Eu disse que eles foram muito bem recebidos. Ganharam terras para criar os seus rebanhos, os seus filhos. E, de repente, uma nova lei. Aqui eu quero traçar um adendo. Nós estamos prestes da volta iminente de Yeshua. De repente, as leis podem mudar no nosso país. De repente, o comunismo pode governar de tal maneira que o verde da sua bandeira mude de cor para vermelho. De repente, não poderemos mais utilizar a internet para anunciar a porção. De repente, Sandra, você não vai ter essa cadeira para sentar. De repente, Anita, você vai ser proibida de entrar aqui para estudar ou qualquer outro lugar. De repente, Anita, você terá que fazer coisas que vai contra a sua fé, porque é isso que está proposto para todos nós. Eles querem nos assimilar. Aonde? Na mente. E a maneira mais fácil hoje, vamos colocar o pastor Gerson e a congregação toda na penitenciária, e lá nós rasgarmos eles, e lá nós massacrarmos eles 24 horas. Entendam, pressões psicológicas e no físico. Temos crianças aqui, mas entendam o que eu queria dizer agora. Imaginemos esse tipo de situação. Sermos presos como os piores, com os piores marginais, quer dizer. E vocês sabem que no nosso país só tem uma cláusula que os presos não aceitam. E quando entram lá, eles o matam.
destroem ele primeiro, entende aí? Por favor, acabam com o corpo dele primeiro, trituram ele ou ela primeiro e depois o matam. Imaginem esse tipo de cena com nós, servos do Deus Altíssimo, mas eles descobriram uma maneira de nos triturar por dentro, Camila. Como? Lá na faculdade, o seu diretor, seu supervisor e o seu professor, a bandeira dele já é vermelha desde 1935, no período da Primeira Guerra. Ele já aceitou isso antes. As faculdades retiraram aqueles militares que tinham aquele pensamento ali militar e colocou um outro público. Qual público? Começou a entrar um povo da paz e amor. Droga, rock and roll e sexo. Começaram a encher-nos de informação e nós achamos que estamos aprendendo e, na verdade, você não está aprendendo nada, porque são muitas informações. Para isso mesmo, você não consegue assimilar o conhecimento, a não ser que você busque por conta própria. Então, nós temos professores formados agora, Sandra, que se começarmos a destrinchar partes do corpo humano e começarmos a falar, vamos ter problemas, né, Israel? Qual que é o nome desse músculo? Perguntou Israel para mim outro dia. Eu falei, não sei. E ele disse, você deveria saber. Eu falei, sim, eu deveria saber. Mas eu estou com meu diploma lá, Camila. Entende? Rafa, eu estou com meu diploma, Rafa. A faculdade formou professores desta forma. Então, entrando na mente, eu domino o corpo inteiro. E como que é isso? Hoje você abre a internet e vê música de Leandro e Leonardo em pleno culto. Se até fosse uma palestra de casais, e dentro dessa palestra de casais, ele fosse colocar uma música, e dentro dessa música que a pessoa colocou ali, ele fosse trazer algo sobre relacionamento, ok. É uma palestra para casais, é um ensino, é um estudo. Mas não, Anita, em um culto. Foi chamado um cantor para cantar na igreja, para louvar ao Senhor, e de repente ele começou a cantar a música de Leonardo, e a igreja o acompanhou. Em Belo Horizonte, o pastor amigo nosso quase trouxe um outro, que ele toca Zé Ramalho em pleno culto. Ele para de contexto cristão e ele começa a cantar músicas de Zé Ramalho. E para as igrejas modernas, nós que não aceitamos isso, se é um culto, é culto. Se é uma missa, ok? Independente de placas de igrejas. Mas o padrão, a nossa base, nós não negociamos isso. Mas as igrejas modernas nos acham antiquados. E eles dizem que esse tipo de música é para amassagear o ego dos ouvintes. E depois deles cantarem, se deliciarem, aí que entra a palavra. Só que a palavra é coach. A palavra vai amassagear seu ego ainda mais. Nunca vai ter uma palavra assim, é errado um homem deitar com outro homem. Não podemos falar mais disso. É errado beber além da conta. Não podemos mais pregar sobre isso. Nós temos que falar que você vai ver Deus face a face. Nós temos que falar que Deus mandou o filho dele para morrer por você, ou seja, você eu já ouvi isso. O pastor falou que nós éramos maiores do que o próprio Jesus Cristo, que Deus nos ama de tal maneira que ele enviou Jesus para ser aniquilado mesmo, porque Jesus é um Deus menor, é um profeta ali, e nós é que somos o bambambam do momento. E esse tipo de assimilação, esse tipo de ensino que está acontecendo, há um porquê. Então, o eterno, nosso Deus,
Ele nos deu a palavra dele para servir para todos nós de instrução. O que eu devo cantar? O que eu devo comer? Como que eu devo me vestir? Como que eu devo tratar a minha esposa? Como que eu devo me portar com outras mulheres? Como que eu devo me portar com outros homens? Qual que é o meu procedimento? Como que funciona o meu passo a passo, igual eu saí da faculdade? Como que funciona o meu trabalho? Para que nenhum de nós sejamos assimilados por nada que está lá fora. Não é que nós vivemos em um outro planeta, nós estamos nesta terra. Sim, mas a forma que eu me porto com os demais, eu não posso morar num monastério escondido. Não, eu tenho que conviver com as pessoas, eu tenho que estar lado a lado com elas. Sem ser um bicho do mato, como nós falamos lá na roça. Mas eu tenho que viver lado a lado delas, crescer com elas e demonstrar que eu sou sal e luz, aonde quer que nós estejamos. Então, o nosso Deus tira o povo do Egito, uma grande potência da época, e os leva para o deserto. E é lá no deserto que ele entrega aquilo que os judeus chamam de Torá. O Egito tinha um dono, um faraó, e no mundo espiritual havia principados e potestades que dominavam aquele local. Tinham dono, tinham casas, território demarcado. O Eterno tira eles daquele local demarcado, leva eles para um local deserto. E é lá que ele vai pôr o povo dele assentado para ouvir. É lá que ele vai colocar o povo dele assentado e na sombra. Olha só que interessante. No deserto, sol escaldante. Na madrugada, vários graus abaixo de zero. Mas o povo de Deus, protegido por ele, de madrugada, não fazia frio, de dia não fazia aquele calor com relação a eles. Havia uma proteção. Ainda há essa proteção para aqueles que se encontram debaixo das mãos dele. Só quando nós saímos que o sol nos pega. Entendam aí, por favor. Enquanto eu estou debaixo da mão de Deus, pode vir a muamba que for. Fizeram um trabalho de macumba. Fizeram um trabalho na quimbanda. Pode ir aonde quiser. Estando debaixo das mãos do Eterno, nada de espiritual me pega. E também nada de físico neste mundo me pega, me atinge, sem a permissão do Eterno. Pois bem, no deserto, lá terra de ninguém, e é lá que o Eterno quer falar com os seus. Mas, espera. Nós não estamos vendo nada. Sim. Espera, mas o povo está assentado, sim. O povo foi preparado para este dia. Porque a mente de um escravo, a mente de um prisioneiro, quando ele sai da cela, eu estava observando. Alguns, a primeira coisa que eles querem quando saem da cela é tomar um café quente e comer um doce. Outros, carnalidade, mas a grande maioria, doce. Quer um doce, quer tomar um café, quer comer um bolo. Eu vi relatos, li sobre relatos, que o camarada comeu um bolo inteiro. Falei, gente, ele foi solto agora da penitenciária. Ele não quer ver a família dele, não, primeiro. Ele não quer, viver, sei lá, alguma coisa ali de extraordinário, ou uma coisa grande. Não, doce. Doce. Porque ele é privado disso lá dentro. Ele quer um café. Ele quer sentar para tomar um café. Em sua grande maioria, claro. O nosso povo. O Eterno quer dar a eles instrução, mas tira eles de todo o foco. Quando é que nós nos encontramos no deserto? Bom, quando eu tenho uma enfermidade e que aquela enfermidade começa a me corroer por dentro, de tal maneira que eu não é que eu esqueço, mas eu não enxergo o meu filho Israel mais, eu não enxergo a minha esposa mais, eu não enxergo o meu amigo, o meu pastor Gerson mais, e de repente, nem a cama onde eu estou, ou o leito no hospital, tudo que está ao meu redor some, porque a dor está me corroendo, e ali, se eu for sincero, eu começo a clamar o Eterno. Um carro velho que eu tenho ali, não me faz falta, como eu estou no leito. A casa de Cristina, lá em Ouro Preto, e de Israel, não vai me fazer falta, e eu me sinto falta dela no momento que eu estou no leito.
No leito, dependendo do que eu tenho, o que me levou para aquele leito, lá, outras pessoas vão me trocar de roupa, vou usar uma roupa que eu não queria. Tem roupa lá que só fica vestido de frente, ou sem ela. Lá, eu não tenho forças para levantar da cama, alguém vai ter que ir lá girar aquela manivela para ver se levanta ou não. Vamos colocar remédios e drogas para ver se eu permaneço vivo. E há casos que os remédios não conseguem vencer a dor. Mas se eu tiver um pouquinho de sinceridade, a única coisa que eu vou querer ali não é nem essa mistura aqui para aqui doce. É o Pai do céu, é o Eterno. Não tem casamento, não tem filho, não tem casa, não tem carro. O professor, não tem professor, o mecânico, não tem mais esse tipo de mecânico. Acaba tudo. Você não vê nada. E é nessa hora, e é a melhor hora que tem, aonde você procura Deus, e Ele fala contigo, e cada palavra que Ele falar com você, cada palavra, você o escuta sem que nada tire a sua atenção nesse exato momento. Por quê? Porque você depende dele 100%. Nós que cremos em uma vida após essa, você acredita que, Senhor, me leve, mas, por favor, nesse estado no qual eu estou, me purifique e me leve para junto de ti. Mas cadê aquele irmão que orava por cura? Cadê aquele irmão que com fé viva, que impunha as mãos e as pessoas eram curadas, que era renovado, impactado, que pregava? Cadê aquela fé? Cadê aquilo? Não, ele está pedindo, Senhor, me leve, mas me leve purificado. O Senhor é o que mais me importa agora. Ô, irmão, você não quer voltar para casa, ser curado e voltar para casa? Agora, nesse deserto na qual me encontro, voltar para casa é secundário. Você não quer ver os olhos da sua esposa? Você não quer receber os beijos doces dela mais uma vez? Agora é secundário. Você não quer o sorriso do seu filho? Você fala que é uma das coisas mais lindas que tem quando ele sorri? A coisa mais linda para mim agora é o meu pai me buscando. Eu estou no deserto. Nada mais me importa agora. O que me importa é só o Eterno. Então o Eterno pega o povo no deserto. Uma terra que não tem limites agora. Ninguém é dono. E ali ele entrega o que há de melhor para nós, que é a palavra dele, que são os mandamentos, que vai nos instruir como viver aqui nessa terra. Lembrando que o povo, o Eterno manda Moisés falar com eles, olha, faça uma contagem do povo, faça um censo do povo. E nós já vimos, quando eles desceram para o Egito, cerca de 70 pessoas, quando eles desceram, foi feito um censo, e agora um novo censo é feito. Nada na palavra de Deus, ela é em vão. Os detalhes, as palavras entre um verso e outro, são detalhes que nós temos que parar, debruçar e ver e entender e pedir ao Espírito Santo para que nos ilumine. O que é que o Senhor quer falar aí? O que é que tem para nós? Pois bem, eu disse também que Bamidbar, no deserto, que é o estudo que nós estamos tentando trazer, pode ser também traduzido como ermo. Aí, eu vou ter que colocar uma vírgula aí, já não é tão deserto assim. O local, André, o lugar onde eles estavam, diante do monte na qual eles estavam, para ser chamado de ermo, lá tinha alimento para os animais. E quando nós vemos a forma, como é feito as tendas, a posição, qual tribo vai ficar a norte, qual tribo vai ficar a sul, qual tribo vai ficar de leste e oeste, quem vai ficar próximo da arca, tudo isso o Eterno faz. O nosso Deus tirou o povo e eles saíram, aquele rebanho, saíram juntos, unidos, atravessaram o mar. Após atravessar o mar, nesse segundo ano, o Eterno vai agora e fala, olha, chegou a hora, meu povo, de ordem
na casa. Eu quero, Moisés, que você faça a contagem do povo. Eu quero, Moisés, que vamos colocar agora o povo em ordens. E da forma que eu vou colocar vocês aqui agora, é que vocês vão continuar andando para frente, até chegar na terra prometida. Então, quando nós vemos um cristão que a vida dele é bagunçada, me assusta um pouco quando nós vivemos um Deus organizado. É isso mesmo. Me assusta um pouco quando eu vejo um crente desorganizado. E tudo tira o foco dele, lembrando que lá no deserto houve ordem. E essa caminhada, ela continua, nós estamos aqui. Então, um Deus organizado que nós servimos, Sandra, em tudo, no seu trabalho, na escola, aonde você quer que esteja, essa ordem e organização, ela tem que te acompanhar. As pessoas têm que olhar para você e falar como ele, como ela é organizada. Tudo que faz, tudo organizadinho, separadinho. E nós vemos muito disso na nossa região de Minas Gerais, principalmente, e nós somos um povo hospitaleiro. Quando fala que vai vir uma visita na casa da gente, eu sou do interior daqui da roça, lá da Barroca, Cachoeiro do Brumado, Barro, sou um pregador da roça, tá? E aí, o que acontece? Vai vir visita? Vai. Primeira coisa, joga uma água com um pouquinho, assim, sabão, limpa o banheiro. Depois, a cozinha. Então, você recebe a pessoa na sala, você já fala pela primeira coisa. Não repara não, a semana foi corrida e já leva a pessoa para a cozinha. Se for um amigo, nós vamos para a cozinha, né? Se não for amigo, é da sala para trás, mas se for um amigo, né? Nós levamos para a cozinha e assentamos na mesa. Junto à mesa. E lá eu peço a minha esposa, ao meu filho, coloca aí um outro fogo hoje, porque chegou um amigo, uma amiga, chegou um irmão. Faça aquela torta que você faz, eu gosto, eu amo. Israel, ajuda aqui, vamos almoçar. Israel, faz um suco aí pra gente, tal. O pastor Gerson pode fazer um suco de maracujá, quem gosta, viu, gente? Aqui, pastor Gerson chegando aí, pode buscar o doce, gosta de um docinho. Pense no homem que gosta de um doce. Pronto. Você vai procurar receber, melhor. Você vai organizar para receber aquela pessoa. Organizar para receber. Agora, nós tendo um Deus assim de ordem, e nós guardamos o sábado, e celebramos o sábado como uma festa, de domingo a sexta-feira, esse Deus de ordem que eu vivo, eu já deveria estar, independente de quem vai na minha casa, limpo, e o banheiro limpo. Eu não tinha que dar ordem para Israel, sabendo que o irmão me ligou. Corre para o banheiro e limpa ele. Não. O Israel tinha que saber que no domingo, não precisa meu pai pedir. Só um exemplo, né? Minha mãe pedir. Não precisa Cristina pedir para me tirar a meia que estava lá no canto. Não, eu já sei que a meia não pode ficar no canto. Eu sigo um Deus organizado. E aí, houve um imprevisto. O pastor Gerson precisou de viajar. Qual é a próxima porção? Vamos Mitfá. Nós temos vários líderes nessa casa. Gente, eu preciso que alguém me substitua no sábado, não estarei presente. Pastor, eu não li a porção ainda não. Pastor, eu não fiz o estudo ainda não. Espera, você serve um Deus organizado? Você vai esperar o próximo sábado para o próximo estudo e na sexta-feira de madrugada montar os slides? Não condiz com a sua fé, não condiz com Deus que você serve. E nós, a cada semana, eu estou colocando isso como uma aplicação pessoal, nós somos pegos nisso. Não precisava do meu chefe virar e falar, quando você terminar aqui a bancada, mecânico Wagner, você tem que limpar essa bancada, porque no dia seguinte já tem que se encontrar limpa. E eu já encontrei com pessoas no Senai que ele falou assim, olha, para que limpar a bancada, sendo que amanhã eu vou sujar de novo de graxa? Pois é. A bancada suja pode ser que aconteça um acidente com o outro. Vamos manter a oficina limpa. E lá eles chamam de 5S, e agora são 10S. É S de maio, segurança de limpeza e por aí vai. Não precisava de um cristão passar por um estudo de 5S sabendo que ele tem um Deus organizado.
E se vocês fossem lá agora no meu quarto, lá em Belo Horizonte agora, será que eu fiz a minha cama de manhã ou não? Eu já deixei a desorganizada para quando eu chegar amanhã, se é que eu vou estar vivo amanhã, chegar e deitar. E se você entrar no quarto agora do Israel, agora, filmando tudo, eu pregando e você mostrando no slide para o mundo inteiro, como é que está? Será que a minha bota está lá no cantinho ou ela está lá no canto, lá onde Cristina me chamou a atenção há 2 semanas atrás? Então, irmãos, essa ordem nos pega em todos os lugares. Essa ordem é aquela ordem que eu entendo, essa organização é aquela organização que eu entendo que a esposa, ela não se sente inferior ao lado do marido. Na verdade, ela sabe que ela é maior do que ele e ela se submete àquele homem. Quase que a palavra candando. Temos banana por aí, mas a Torá disse que ele é o líder da casa. Ela se abaixa porque ela entende que tem um Deus organizado e ela também tem que ser, porque a casa dela é ela quem edifica a casa. Se a casa só está de pé, sim, o meu ministério está de pé porque eu tenho uma esposa companheira e é ela que monta as coisas. Imagine, a minha esposa brigou comigo de prioridade até aqui e eu chego aqui agora. Imagine como seria a mensagem. Eu ia olhar para ela e dar um sorriso somente hoje. Hoje eu não deveria estar aqui não, viu, gente? Hoje eu completo 17 anos de casado. O cabelo chegou a cair. Ontem eu vi que ela me anda do mesmo jeito ainda. Eu falei, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tinha cabelo, era forte, eu fazia artes marciais, então tinha outro tipo de físico. Imaginemos. Hoje não. Com a tripa seca e o cabelo caiu todo. Surpreende eu te ver, tá dando pala agora numa hora dessa. Você imagina. Mas diz o amor ainda é o mesmo. E, por seguir um Deus organizado, eu tenho que ver que ela é mãe, que ela é esposa, que ela trabalha fora e é cuidadora da casa, do marido, do filho, e estuda, e são várias coisas que ela está ao meu lado. Várias coisas. Desde o namoro, que é assim, um acompanhando o outro. Namoro, noivado, casamento. E lembrando que ela não era cristã, mas mais cristã é a família dela, da forma que eles regem as coisas. A organização que o meu sogro tem, sim, mais cristão do que muitos. Sim, eu vou dizer aqui, o meu sogro, é um líder, um pastor, mais pastor do que muitos pastores. Vou colocar esse termo assim. Sim, com a organização de 5 filhas. Ensinou para ela sobre administração, sem ter um conhecimento superior. Ensinou para elas plantar, a época do plantio, a olhar para as estrelas, a cuidar uns dos outros. A minha sogra, eu amo minha sogra, é raro ouvir um homem falando isso. Eu tenho até foto abraçada com ela e coloco de vez em quando ali, é raro, né, ter isso. Organizada, mulher forte, ela, na sua juventude, quantos anos você tem, moça? 30. A minha sogra, com seus 12 anos, ela derrubava um boi, bezerro, né? Bezerro, ela derrubava um bezerro no chão. Eu, faixa preta na época, quando eu treinava, o boi é que me jogava no chão. Ela tem uma técnica, ela sabe como é que derruba. Imaginemos uma cena dessa. Ela tem força para vencer homens. Nunca desrespeitou o marido dela. Nunca desrespeitou o marido dela. Ela crê nesse Deus da ordem, mesmo tendo força. Isso mexe muito comigo. Por quê? Há X anos evangélico e ainda não estou no patamar da minha sogra. Não estou no patamar do meu sogro. Eu vi na minha família pessoas que foram traídas. Um homem traiu a esposa. E eu já conversei com pessoas próximas de mim e falei assim, eu não perdoo. Se o Wagner me trair, eu não perdoo ele. Forte. Não perdoo, não perdoo. Se a minha mulher me trair, eu não perdoo ela. E nós temos pessoas próximas de nós. Trair, foi pego no ato, houve o conserto, a esposa perdoou e honra o homem, até então, honra o homem e nunca jogou na cara dele, olha, fica mais pianinha aí, porque você deitou com aquela mulher lá. Nunca. Eu conheço cristãos
que todo dia ele ou ela é lembrado do que fez. Você não serve um Deus da ordem, não, meu irmão? Um Deus organizado? Não, não serve. Então nós precisamos de ver isso. Ah, mas o meu caso, sim, o seu caso é idêntico do outro. Só que o outro não tem a fé que você professa. O outro nunca sentou num sábado para estudar um texto chamado no deserto. O outro não sabe o que significa a palavra em hebraico, Bamidbar, Torá, Haftará. Não sabe. Mas ele sabe o que é perdão. Porque isso está implícito a todos os seres humanos. O índio lá agora, você não vê um índio pulando uma outra índia. Não vê, não vê, não vê. A lei está dentro dele. Todo mundo sabe qual é a consequência de uma traição. Sim, mas todo mundo sabe de quão gracioso é o perdão. Por que nós lemos Romanos? Deus olhou para o povo que ele tirou no Egito. E ele já sabia que esse povo ia brigar com os líderes. Irmão ia falar do outro irmão. Os líderes amigos iriam atacar o outro líder. O Eterno sabia que muitos seriam engolidos. Sim, engolidos vivos. O Eterno sabia disso tudo. Olha, muitos serão engolidos vivos. O Eterno sabia da dificuldade que ele enxerga lá na frente. Mas o Eterno é um Deus da graça e justo. Então levou-se um tempo. E quando ele viu o tempo certo, ele colocou o povo assentado. O povo estava perante o Monte Sinai e assentado agora, vendo e ouvindo os ensinamentos da própria boca de Deus. E aí, o Eterno fala com eles. Recebam então, a Torá, os mandamentos. Moisés chega com eles, apresenta para o povo, ensina para os líderes ensinam, e cada homem responsável pela casa ensinou para a esposa e para os filhos. E isso está se perdendo. Esse papel do homem, ser o responsável de levar a família para a palavra. Às vezes o homem está terceirizando isso. Sim, para o pastor, para o presbítero, para o professor de escola dominical, para o professor de Torá. Às vezes ele terceiriza isso para a esposa, para um tio, para um parente, para um amigo. Não. Essa função de conduzir a família para o Eterno é do homem. É do Rosh, em hebraico, o cabeça do lar. Ele é o responsável por conduzir todos aqui. A sua esposa, que está lado a lado com ele, ela já enxergou lá na frente, todas as mulheres são assim. Nós, homens, somos bastante cabeça dura, vou usar esse termo. Temos dificuldade para enxergar as coisas. Somos tardios para agir. Lento, 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 lento. Toda mulher que eu estou vendo aqui agora, que é a pequenina ali, dentro delas, e Deus fez vocês assim, Flora, eu já sei onde você quer chegar essa mensagem aí. Vamos. Os homens, para onde que ele quer nos conduzir aqui? A mulher, a gente chegou lá na frente. Olha, gente, é o seguinte, para chegar lá na terra prometida, tem que passar pelo deserto, as mulheres estão na poxa d'água. E leva tempo até as escamas saírem. E Deus precisa da gente, mas chegar lá na frente é puro, é perfeito, é santo. E meia boca, ninguém entra no céu. Vamos colocar essa expressão. Ninguém entra na terra prometida. Meia boca não, tem que estar em total sintonia com ele. E o Eterno também sabia que aquele povo que ele tirou do Egito precisava de passar pelo Gólgota. Sim, em Números 1, do capítulo 1, até o capítulo 4, o nosso Deus Todo-Poderoso coloca a palavra Gólgota, e todos que estavam assentados ali, ouvindo, recebendo a Torá, recebendo a lei, viram e entenderam essa palavra Gólgota. E Gólgota, para qualquer cristão que você perguntar, vou fazer o teste aqui agora, o que lembra para você da palavra Gólgota? O Monte Caveira, certo? Monte Caveira. Sim. E o que aconteceu no monte? O que aconteceu nesse Gólgota? Alguém que lembra o que aconteceu lá? O que ocorreu lá no Gólgota?
Alguém lembra? Crucificação. Ou seja, não há nenhum ser humano perfeito. Não, na Terra não. Então vocês precisam de passar pelo Gólgota. E a palavra que está aí é cabeça por cabeça. Só que no hebraico é crânio por crânio. E a palavra que está aí é Gólgota. Olha, eu quero, Moisés, você pode pessoa por pessoa. Por quê? Porque Deus enxerga o indivíduo. Estamos aqui em coletivo? Sim, estamos. Mas o Eterno nos enxerga um por um. E por que de várias contagens ou de vários censos? Esses censos, na Bíblia Sagrada, toda vez que vocês verem, e aqui está tantos mil pessoas, o Eterno faz questão de cada uma delas. Eu disse que a palavra Bamidbar pode ser no deserto, e estou repetindo a terceira vez, ou ermo. O que é o ermo? Não é um deserto propriamente dito, é um semiárido. Todo mundo aqui já passou por essa aulinha, né, de geografia. O que é semiárido? Poucas árvores, vegetação mais rasteira. Para o povo de Deus, caía maná do céu. E para os animais? Lá nesse ermo, né, nesses lugares, no meio do deserto, existe um ermo, porque Deus se preocupa com tudo. Se ele mandou, e Moisés chegou a falar, não vai ficar um casco de animal aqui no Egito. Ou seja, até os animais do povo de Deus que saiu do Egito, até isso Deus iria cuidar. E quanto tempo eles ficaram no deserto? Alguém que lembra? Quantos anos? Quantos? 40. Imaginemos nós. Você é um ser pensante? Penso, logo existo? Bom, você é um ser pensante? 40 anos no deserto, sei. Caindo maná, sei. O povo comeu, mas os animais. Então, existe esse local chamado ermo, né? Esses lugares onde há essa vegetação. Outro detalhe, Paula, que existe nessa porção. O nosso Papai do Céu, o Eterno, ele é chamado, né, de o Supremo Pastor. E no deserto, né, nessa caminhada, nessa trajetória, tinha lugares que tinha grutas. Grutas. Então, o que o pastor de ovelha, de gado, faz quando ele encontra uma gruta, uma loca no deserto? Ele coloca todos os animais dentro daquela gruta e o pastor que protege as ovelhas de coiotes, de animais que existem no deserto e na região, é o pastor que cuida. Lobo, devorador, é o pastor que luta, que guerreia. Sim, é o pastor responsável pelas ovelhas. Pastor de verdade, que cuida das ovelhas. Pastor mercenário, bom, não tem nenhuma preocupação com as ovelhas. O negócio dele é só o bolso. Mas ainda existe pastores de verdade. Ele coloca as ovelhas dentro da luta e ele assenta ou fica de pé à porta dessa gruta, que só existe no erro. Qualquer animal que tentar entrar aqui, o pastor toma no rotina, ele luta, ele guerreia, mas nada atinge as ovelhas. Por quê? O pastor é chamado agora de a porta do aprisco. O pastor é chamado de a porta. O que é a porta do pastor? E para entrar para atacar as ovelhas, o lobo tem que passar, ele passa pelo pastor. E ele não passa. Então Deus usa uma linguagem da agropecuária para falar com o povo. Eu tirei vocês da Deus. Ao redor de vocês estão cheios de lobos devoradores, mas eu amo vocês e eu mesmo cuido de vocês. Como? Igual os pastores aqui que estão entre vocês, né? Os líderes que estão aí entre vocês, né? O cabeça de cada tribo, o cabeça de cada casa, o líder de cada casa, de cada família, de cada clã. Vocês ficam à porta, vocês são à porta e morrem, mas não deixam ninguém tocar na sua família. Quantos homens cristãos que eu conheço, quantos homens cristãos, que se vier um problema por lado da esposa dele, então um cara fala assim, ó, vou matar sua esposa agora. O camarada fala, pelo amor de Deus, pode matar, pode levar. Mas eu você não leva, não. Eu você não leva, não. Ele joga a esposa, joga o filho, ele quer se salvar.
Quantos pastores nós já conhecemos, nós já vimos, que quando veio o problema, ele deixou o lobo entrar na igreja e o lobo apontou, destruiu as ovelhas, e o pastor saiu correndo, porque ele é mercenário. Então, é onde eu dou valor a Moisés, a Arão e ao pastor Gerson. Opa, por que você falou de Moisés, de Arão e do pastor Gerson? Por quê? Para preparar o estudo. Enquanto eu dormi na minha casa, está orando. Enquanto trabalhando, e está preocupado lá, clamando eterno, Senhor, cuida lá daquele careca do Wagner lá. Senhor, cuida da família dele. Senhor, olha essa ovelha aqui, Senhor, ela distanciou. Agora ligar para o irmão. Ô, irmão, vamos voltar para o culto. Ô, irmão, vamos voltar para o estudo. E ele está lutando, ele está guerreando, e nós nunca chegamos para ele. O pastor, fiquei sabendo, aí, que o senhor pode um docinho. Nós nunca demos uma bala para ele, em gratidão. Na verdade, quando eu levo uma bala para ele, eu dou um abraço, não é nele o abraço, é quem enviou ele. Porque líder é Deus quem envia. É Deus quem envia líder, ele tem os seus líderes. E se eu não honro o líder, eu também não honro a Deus. Senhor, eu quero morar contigo no céu. Mas não honra o seu líder. Não honra líder, não honra a esposa, não honra o filho, não honra o vizinho. Que céu que você quer ir? Porque o meu relacionamento com Deus depende muito de como é o meu relacionamento com vocês até agora que eu vejo e posso tocar. Se o meu relacionamento com vocês que eu vejo e posso tocar não é bom, não adianta eu querer ir para o céu, não, e pregar sobre o céu, sobre a vida futura. Não adianta eu ensinar sobre a vida futura, sendo que a vida presente é um maltrato. Eu nunca salvei, eu nunca peguei. Eu viro o rosto quando eu vejo vocês. Não tem céu para mim. Não tem um local prometido para mim. Por quê? Porque o que eu estou vivendo não condiz com o ensinamento que eu tenho dentro de mim. E o pastor que morre pelas ovelhas, se precisa for, que guerreia, que luta, ele é a porta. Mas só que, quando nós olhamos para a porta, nós lembramos de outro. Ele sim é a porta. Ele decidiu, eu sou a porta. As ovelhas entram através de mim. É isso, por favor. Cristo disse que ele é a porta. Então, para entrar no reino de Deus, eu tenho que entrar pela porta, estreita. Ok? Igor, vem comigo aqui. Vem comigo. Lá vai eu ir para o céu. Vamos lá, Igor. Vamos. Ô, gente, o povo que estava lá não está vendo, não, mas eu e o Igor não conseguimos passar pela porta. Passa um por vez. 10 vezes para mim, vem, Igor. Entrei. Isso. Igor entrou. A porta é quem? É Cristo. A porta é Cristo. Igor entrou. E eu estou saindo. Eu entrei quando eu aceitei, quando eu reconheci, quando eu fui batizado, quando eu recebi os dons do Espírito, quando eu pregava, eu entrei, eu caminhava firme, eu entrei pela porta, mas eu agora neguei. Eu dei a nuca, eu dei as costas para a porta que Cristo. Como? Errando e não consertando. Por quê? Porque ele me colocou assentado para ouvir, atender, então, quando eu sair daqui, eu colocar em prática. Se eu não coloco em prática, eu estou saindo. A porta, que é Cristo, tem que gravar isso. Eu entro no reino do céu através de Cristo. Ninguém na terra faz nada aqui que me salve, só Cristo, chamado de graça. Ponto final. Entendo a graça de graça agora. E o que é uma desgraça? Eu entrar através da graça de Cristo, entrar pela porta, entrar no reino, e de repente eu nego Cristo. Quantos messiânicos, ex-messiânicos agora, tem Deinoa, não sei chamado agora, à toa, e outros nomes aí que negam a Cristo? Quantos cristãos que negam a Cristo? Não estudam, não oram, não jejuam, não consagram? Bom, pois bem, depois dessa introdução, vamos entrar então para a mensagem. Eu virei ali o retroprojetor para a parede, e não vai ter jeito não, mas vamos ver o que faz aí para enviar para vocês aí. Tá certo? Que aqui ficou muito claro para lançar. Nietzsche, olha, eu trouxe um ateu agora. Nietzsche disse, por vezes,
as pessoas não querem ouvir a verdade, porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Quantas pessoas já nos taxaram de seita, e seita brava? Ah, eles negaram Jesus. Eu cheguei lá e estava no tal de Yeshua, Yeshua, misericórdia, não teve o que fez sinal da cruz. Yeshua, Hamashia, é o nome dele, né? Tudo bem, é Jesus. Nós não negamos Jesus. Ele é tudo para nós. Acabei de falar, ele é a porta na qual nós entramos para o reino. Quantas perseguições os irmãos que estão aqui há mais tempo já tiveram por causa do nome, comunidade messiânica? Mal sabem as pessoas que a palavra messiânica seria cristã, ou do Messias, ou algo similar. Não pesquisam, Sandra, mas querem te atacar. E toda vez que você assenta com ele, quando ele te procura, olha, eu estou com dificuldade lá em casa. Eu estou com dificuldade para entender esse texto. Aí você começa a falar, e por um estudo ser diferente daquilo que ele aprendeu lá, Tiago, eu não quero. Teve uma pessoa que disse assim, Camila, para o pastor Gerson, pode parar. Ele está me entendendo a mensagem. Pode parar, porque se eu ouvir, eu vou ter que colocar em prática. Eu não quero ouvir para colocar em prática. Mal sabe ele que essa atitude dele já o condenou perante o Eterno. Já o condenou. Opa, eu estou te topando a bênção e a maldição. Ele falou assim, pode parar. Parou. Abraham parou, a bênção parou. Ele escolheu, que se eu não souber, Deus não vai me chamar a atenção. Claro que vai. Porque foi proposto. A luz se abriu para ele, o entendimento foi aberto. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Ou vocês acham que eu queria estar aqui hoje pregando? Sendo que eu te conheci da nova era? Ixi, conheci o budismo quando eu fazia luta. Não queria estar aqui, não. Israel escutou aí, eu ia para a China, ia morar lá, careca à toa. Só falta a roupa alaranjada agora. Deus me livre disso. Mas esse era o desejo que eu tinha, Sandra, naquela época lá do Jardel, do Kung Fu. Não é minha mãe me mandou, meu pai me mandou, ninguém da academia, ninguém, a não ser o Juninho. E eu queria ir para lá. Só que o Juninho queria ir, aprender e voltar, né? Ele queria, preciso casar. Eu não, eu entendi que o budismo não podia casar, não podia nada, praticar de tudo, então eu fiz essa escolha. Eu falei, olha, eu quero o budismo para mim e pronto, vou morar na China e não volto mais. Mas Deus é maravilhoso. Eu conheci o Espiritismo de dentro. E eu não fui ler só livros, não, de dentro. Eu tive pessoas que sentaram comigo para me ensinar. Olha, funciona dessa forma, anota aí. Esse é teu livro, você vai ter que ter. Então, hoje, eu sei que para estar aqui é só a misericórdia de Deus. Quantas vezes eu não ri dos crentes? Tem crente que eu estou vendo aqui, ó, eu lembro deles muitos anos atrás, da minha tristeza. Eu vi isso passando perto de mim, eu já ri desses crentes aqui, gente. Dá vontade de chorar agora, pastor. Eu já ri desses crentes demais, eu não era crente, não. E agora eu estou vendo eles aqui, ó. O testemunho seu já mexeu comigo lá atrás. E de outros aqui na nossa região. Eu me converti tem poucos anos. E eu falei que crente é a única coisa que eu não seria. E aqui nós estamos tentando entender uma palavrinha no deserto. Pois bem, o próximo slide aí vai mostrar o Gólgota que nós estamos falando. Conseguem ver? Horrível. Tá. Vê se consegue. Mas bem, gente. Só um momento, por favor. Deixa eu dar vocês vir para cá. É porque o que eu falei agora é só inteira, mas... Bom, este lugar aí, acredita-se que seja o Gólgota, né? O que está aí, essa primeira parte. Então, o Gólgota, o que é bom para nós? A crucificação do nosso mestre. Ou seja, a porta na qual nós entramos para herdar o reino
foi massacrada, humilhada, cuspida, triturada, afrontada, né? Foi colocado coroas de espinho, né? Passou por todo tipo de humilhação por minha causa e por causa dos senhores que aqui se encontram. E o Eterno tinha anunciado isso nessa porção do caminho de barro, quando ele disse: olha, conta cabeça por cabeça, conte crânio por crânio, crânio por crânio. E aí eles entenderam que estava contando latamente para a atenção. Por quê? Todos nós éramos, né, escravos do pecado. Lembra do Egito? Éramos escravos do pecado. Eles bebia, fornicava, dançava forró, e por aí vai. E agora, nós não estamos mais no budismo, a nova era e outros ismos que eu entrei, que eu nem mencionei, não vale a pena falar. É tanto isso, né? Já ia ser padre, mas vamos por essa parte aí, beleza. Hoje nós estamos aqui tentando entender o seguinte, que se não fosse o Gólgota, o que aconteceu lá, se não fosse o amor do Eterno, cabeça por cabeça, se não fosse o amor pelo indivíduo, não teríamos salvação. Ah, mas eu sou um homem. Não importa. Estamos falando de crânio agora. Liga de um crânio agora. É claro que nós sabemos que dá para descobrir se é homem, se é mulher, o que é o crânio. Mas, preto ou branco, quando você tem um crânio, não sabe. Se é homem, se é mulher, se era mais ou menos, você não pode falar. Se era tutti-frutti, olhando para o crânio, não dá para saber se era tutti-frutti. Se era morango, o que era. Não dá para saber. Não dá para saber. É um crânio. É um indivíduo. Só que a escolha desse indivíduo, se ele entrou pelo caminho do Gólgota, nós iremos encontrar. Amém? Agora, se ele saiu do caminho do Gólgota, nós nunca mais veremos aquele crânio. Nós nunca mais veremos aquela pessoa. E todos nós que estamos aqui, a nossa meta é entender que essa graça que nos é proposta, que está disposta para cada um de nós, e por causa daquilo que ele fez, o amor que Deus tem pelo mundo inteiro, de tal maneira que enviou Cristo para morrer no Gólgota por nós. E esse amor é interessante, ele abrange judeus e gentios. Bani de barro, judeus separados ali as tribos. E isso é interessante, a forma na qual as tribos estavam separadas. Observe, cada tribo com o seu líder nas suas posições, norte, leste, sul, tudo direitinho, conforme o Eterno falou. Mas, todos esses tinham terras para herdar lá no futuro, como assim dizer. Mas, esses que estão no centro da tribo de Levi, não tinham, propriamente dito, uma promessa de terra para eles, um lugar para eles plantarem. E todo mundo que está aqui sabe que o trabalho deles é fazer, pegar, levar as ofertas, conduzir o povo a adorar a Deus, através das ofertas, das canções, de tudo que era apresentado. Essa é a função deles. Então, eles mesmos rachavam a lenha, eles mesmos trabalhavam para serem feitas as ofertas. Mas o Eterno colocou eles ao redor da árvore e tinha quilometragem, tinha medidas. Por quê? Se um desses aqui, Issacar, eu vou lá, Fernando, olha aí, opa, deixa eu tocar, deixa eu ver. Não. Se ele fizesse isso, ele cairia morto. O raio do Eterno consumiria ele. Só pode se aproximar dali bebidas, e bebidas separadas para esse propósito. Então, essa quilometragem, essa marca que há entre eles, esse espaço que há entre eles, é para mantê-los longe, para não profanar o santo dos santos. Deus, ele é santo, sim ou não? Sim, Deus é santo. Como que eu quero falar que eu quero me aproximar de Deus? Como caminho que eu falo que eu quero me aproximar de Deus e eu sendo profano? Não tem jeito. Eu vou cair morto. Vivia a vida toda pregando, ensinando como pastor, e tinha duas esposas, e usava droga, etc. No dia do julgamento, deixa eu ver as suas mãos, meu filho. Olha, as suas obras não condizem com aquilo que você. Seus feitos não condizem com aquilo que você pegava. Para trás de mim, não te conheço, você pratica iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é faltou-me equilíbrio para obedecer à instrução de Deus. Ou seja, se me faltou equilíbrio, eu conheço.
É porque eu sei o que eu devo fazer. Se eu sei o que eu devo fazer e não fiz, vai ter para o inimigo. Eu não te conheço. O pecado que eu faço, conhecendo, é pior do que aquele que não sabe, né? Não tem o conhecimento ou o esclarecimento sobre o pecado lá fora. Mas nós que já alcançamos a graça, sim, e queremos nos aproximar do eterno, existe ninguém no Santo dos Santos, igual a música que tem por aí. Quem já entrou no Santo dos Santos, outro lugar. A música é até bonita, mas quem já entrou? Quem já entrou? Não, nós estamos na graça, meu irmão. Não torne a graça sem graça. Nós estamos na graça. Mas se Deus ordem, a ordem é a Bíblia. Lá no deserto e hoje. Eu sou salvo, eu estou com o sangue de Cristo, o Cordeiro, o véu se abriu. Sabe o que é o véu se abriu? O véu, quando o véu se abria aqui, era sinal que eles tinham que sair daqui e ir andando. Eu não sabia. Claro, você não estuda o que você chama de Antigo Testamento, você não para ler números 1. Lá fala. A cortina, quando ela abriu literalmente, abriu as cortinas, chegou a hora de desarmar as barracas, nós vamos caminhar. E o outro detalhe era a nuvem. Se a nuvem a nuvem movimentou, a nuvem saiu, chegou a hora de nós andarmos. Ou seja, nós só andamos na direção de Deus. Vou contar um caso rápido aqui. Crentes da atualidade. Exemplo, Deus me mandou falar com o pastor Gerson algo. Mandou falar com o pastor Gerson. Levanta o seu celular, pastor Gerson. O celular dele, minha mãe, só historinha. É roubado. E é do irmão. E aí, ninguém sabe. E Deus me deu uma revelação. E me mandou falar com ele. Vou falar com ele. Esse telefone é do irmão. Deus me mostrou em 2 anos. Se o pastor Gerson tem temor a Deus, tem nada a ver. Por favor, devolva ele. Pronto. Só que Deus só me mandou falar para entregar o celular. Mas não, Paulo. Eu quero aproveitar. Profeta, eis que Deus manda te falar ainda mais. Ainda mais o quê? Você jogou barro no mim outro dia. E eis que Deus me manda falar ainda mais. Outro dia, o cartão na mesa ali, olhou para mim com o cara fechado. Não. Isso aqui, esse exagero, essa carnalidade, esse lado infantil dos pastores, pregadores e falsos profetas, que nós temos demais, Deus vai chamar isso aí. Porque qual é a ordem? Só falar, você vai roubar e devolver. Vai consertar entre ele e Deus, porque existe uma ordem. Ladrão não aproxima. Ladrão não cultua. Não. Ladrão não tem uma mão na barra ele. Ou seja, não tem mundo vindouro para ladrão. O pastor devolveu isso lá. Acabou, isso é tudo. As palavras que eu disse, o acréscimo que eu quis aproveitar aqui, que não provém de Deus, serei julgado e condenado por toda a acréscimo que eu quiser. Por isso, olhando para os senhores, a todos vocês, há dentro de nós, como pastor de verdade, esse temor. Estamos lidando com almas. Eu sou chamado de pastor, mas nós temos pastor, que é Jesus Cristo. E ele está aqui agora. É possível sentir. Bom, então Issacar começou a andar e chegar lá, caiu na aula. Ninguém se aproxima. Os levitas são colocados de tal maneira que protejam a água, para que ninguém morra. É para o bem das outras pessoas. Então eles estão lá, com guardiões, para que ninguém morra e para que o local não seja profanado. Então é para o bem de todos. Olha, aqui tem um limite, viu? Quem tem vergonha na cara, nós vamos na roça, vergonha, caráter de Deus na cara, né? Espírito de Deus na vida, eu faço errado mesmo. Existia a palavra de Deus que dá limite. Olha, pensa muito importante perante as mulheres, perante os homens, sabe o que eu falo? Olha, eu estou em um culto, não dá para dançar por volta agora, eu não sabia onde eu estou, para não ser combinado. Bom. Outro detalhe, eles também não eram colocados muito longe. Por quê? Para ter acesso à adoração. Então, nós, como líderes, de maneira alguma podemos atrapalhar os senhores e senhoras, que já é de adorar a Deus de forma verdadeira. Eu tenho que te conduzir, seu jeitinho, como indivíduo, cada um um pensamento aqui, cada um uma ideia filosófica, ideológica, mas a minha função é conduzir-los a adorar a Deus. Eu não posso deixar vocês distantes, proibi-los, atrapalhar a caminhada.
Eu tenho que conduzir. Não posso deixar vocês entrarem de qualquer maneira, por isso que quem acompanha aqui, nossa, o pastor está bem bravo aí. O pastor está bem firme aí. Olha, nós chamamos de atenção aí, olha, você é a muda. Sim. E ao mesmo tempo, não posso deixar vocês distantes. Né? Não posso atrapalhar vocês de adorar a Deus. Isso tem em muitos lugares. O líder é o primeiro a negar Jesus. Em muitos lugares, o líder é o primeiro a negar Jesus. O líder é o primeiro a negar a oportunidade de que o culto suba, que a adoração suba. Ou ele é cultuado, ou ele guia o povo para um outro lado, uma nação de pecado. Quanto a nós, a nossa função é essa: guardar vocês de serem mortos, eliminados, guardar em vocês com ensinamentos que venham mexer com vocês de tal maneira que vamos adorar a Deus de maneira correta. Vamos cultuar a Deus de maneira correta. Vamos fazer com ordem e com decência, porque existe ordem na casa. Existe uma disciplina. Quem é de sacar sempre vai ficar nessa posição. Nunca vai sair daqui, vai sair daqui e vai misturar com outras. Não, não. Sempre dessa forma. Aí eu disse que o local lá era erro. Esse espaço aqui, ó, era alugado dessas 3 tribos. Comer. O outro lado dessas 3 tribos que estão aqui. Comer. Então, cada espaço que vocês estão vendo aqui agora é o lugar onde estavam os gados. Só que olhando do alto, como é que são? Solange. Se o William estivesse lá nesse cume aqui, ó. Lá no cume, cara, com o seu celular na época, para tirar uma foto do povo que bonito. Vou tirar uma foto desse povo aí. A senhora ia perceber que parece que forma uma. A palavra entre Números 1, capítulo 1 até número 4, aparece cólera. Pronto. Face, crânio. E nós sabemos, cadê minha interpretação física? Nós sabemos que até então, nós sabemos que o crânio, até então, a nível de estudo, são mais ossos, mas até então, 8 ossos principais na frente, número 8. E, tirando as partes do crânio sem ser a parte da face, a parte de trás com tudo, o crânio todo, 22 ossos. Quando você olha na santa, eu quero esse ponto agora. Quantos orifícios ela tem no crânio? Vou deixar com vocês aí. Contem para mim aí. Contem de novo. Quantos orifícios ela tem no crânio? Tá, tem gente errando aí. Quantos orifícios ela tem no rosto? Conta de novo. Conta. Cada um é um. Cada orifício é um. Quantos, meus irmãos? 7. Alguém confirma? Por favor, Solange, conte lá para nós, por favor. Conte, vamos contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Vai outra. Como é que é o nome da senhora? Graça, conta lá de novo. Quantos orifícios? Orifício é puro. Quantos furinhos ela tem, gente, no rosto? Tá difícil hoje, hein? Vamos lá, vai tá bem. Vai outra pessoa lá, por favor, gente. Tem uma pegadinha, eu preciso de sair dessa parte. Vamos lá, mais uma pessoa. Tenta lá contar. Vai lá e conta. Não. Põe o dedo. Pode pôr o dedo. Isso. 6. Meu Deus do céu. Ô, gente, já foi 6. Já foi 7. Orifício é puro, certo? A igreja tem que estar certa nessa hora. Isso. Tem. Você está vendo ali, ó. Tem. Orifício você está vendo ali, ó. Opa, 9? Não, vai ter que outra pessoa lá. Vai outro lá. Põe a mão, gente. 1, vai contando. 2, vai lá, vai outro lá. Isso, agora vai resolver isso aí. Orifício. De novo.
Olho conta, é orifício. Orifício, gente, furinho. Vocês furinhos estão vendo nela, furinho. A boca é uma, pronto, já contei. Ah, deu a cola. A boca toda é um. Olha lá quantos orifícios ela tem. Tá fácil aí, gente. Mas deu quantos? É só falar comigo. Tantos. 4. Tá vendo como é difícil o negócio? O corpo humano como é difícil? Quantos, meus irmãos? Pastor Gerson, me dê essa honra de contar orifício por orifício. Eu preciso sair dessa, para nós continuarmos. Pois é, rapaz. Certo. Orifício. Paulo, o olho quanto? Lembra do crânio. A pergunta é do crânio. Aí você imagina o crânio. Imagina o crânio. A pegadinha aí, imagina o crânio. Só que há um problema num deles aí, quando o crânio está, né? Aí um deles aí vai virar um. Mas, vamos lá. Comigo, todo mundo. Tem que ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos orifícios? 7. É 6 ou é 7? É 6. É 6, não? Agora olhando para ela. Mais uma vez e o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Última vez agora. Agora é outra vez. Agora é outra vez. Foi a última vez que tem feito. Filho, me ajuda aí, filho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos, irmãos? 7. Você vai mostrar aí, tá? Vamos por exemplo aí, tá? Então, beleza. 7. O que ele lembra? Essa palavra, número 7. Plenitude. 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 Então, as pessoas têm que ver no seu rosto a plenitude de Deus. E aonde vai a coroa de Deus fala de eternidade. Os outros ossos se compõem com ela. Para alcançar a eternidade, para alcançar a eternidade, eu tenho que ter a plenitude de Deus aqui na frente. A senhora me bateu no olho em mim, pastor. Pastor, minha irmã. A paz do homem. E nisso, vou paralisar no crente. Porque eu vejo o e o eterno acima da minha. Não entendi, pastor. Essa perspectiva dela para nós, aqui humanos, enxergamos a plenitude de Deus. Essa perspectiva para o eterno, enxergando eternidade é meu, é lavado, é minha, é lavada, é remida pelo sangue do Mashiach. Aonde fica o sangue? Começa no topo da cabeça. Amém? Amém. Fiquemos com essa parte. Vamos lá, a nos lembrar. Crânio de indivíduo, Deus nos ama por indivíduo. Nós precisamos de resplandecer para as pessoas a plenitude, o perfeito. Ninguém é perfeito. Ser perfeito. E ser santo. E ser santo. E perfeito. E justo. Porque o teu Deus é justo. Ele é santo. E você segue os passos de Jesus Cristo, Filho. Logo, seja santo. Então, a plenitude. Não é porque eu faço coisas boas com os vizinhos, eu entrego cesta, isso não significa que eu seja pleno. Isso aí, o pregar, o cantar, isso fala, não demonstra a minha plenitude. Não. Você que está aí fora que enxerga ela. E se vocês olharem para mim e não enxergar a plenitude, há um problema comigo. Não é o meu sorriso de dente de plástico. Não. É a plenitude de Deus. Porque ele está vendo se a eternidade está ou não, se eu estou conectado ou não. E quem é a porta? Jesus, Yeshua.
E ele morreu aonde? No Gólgota. Tudo isso está em números. Tudo isso. Quer ser santo? Sim. Quer ser pleno? Sim. Então se assente, receba a Torá, a instrução de Deus, no coração e no entendimento. Eu tento a Torá nesses dois lugares, aprendo de todo mundo aí. Eu não preciso de pregar para as pessoas. Não. Nossa, passa, pega essa música. Ou eu aproximo e não sai fora. Sem ela falar nada, não pegou. Ah, eu sou do candomblé, da banda, não sei. Ou meu guia, não vai dar problema, não vai me deixar com a dela. Se eu preciso, eu não sei, mas eu vejo que o Senhor é uma luz, eu vou continuar. Eu vejo o Senhor uma luz, eu vou me aproximar. E nessa aproximação, por causa do que eu vejo, é aonde que a pessoa vai. Aí então pregar. Porque só a atitude não é crente cara fechado, como antigamente, perna, até que assim, só ver esse pé na praia, porque a igreja mandada de perna não é perna, não é blusa, não é tampar o braço. Tem que tampar em outras coisas. Segurar outras coisas. As grades que aqui estão para proteger isso aqui, ó, que é a pior. Os crentes antigamente, era baixo, embaixo assim, fechado. E não era de onde você partiu. De longe, não podia pôr a mão na mão, se segurar em mão, não podia nem encostar. E isso aí, esse fanatismo, essa loucura, não gera santidade. Esse negócio de andar de preto, aí, vou falar agora, andar de preto. E nosso irmão de preto, e não dá a mão para as pessoas para não profanar. Opa! O que profana é a língua. O que profana é pecado, é ratar, é erro. Então nós estamos vendo um grupo de judeus aí de preto que não dá a mão para ninguém, de cara fechada, de chapéu, racite, santidade, mas não tem comunhão, não fala, o negócio é meio complicado. Nós não podemos ser tão extremistas e também não podemos ser uma besta quadrada, né, gente? Nós estamos nessa terra. Se tem que pregar, seja o seu semblante de crente. De crente minúsculo. Pronto! Quem tem que testificar de nós? O meu vizinho ou Deus? Quem tem que testificar sobre nós? O meu vizinho ou Deus? Os dois, por favor. Meu negócio é eu e Jeová. Não está errado, não. É eu e Jeová. Essa vizinha aí, ó, que trai marido, ô vizinho que trai marido, não tem nada para você. Julgando a vizinha. E ela sabe que você é antipática, sem empatia. Ela sabe que você é um peito fraco, briga com o marido, xinga o marido, quebra as coisas dentro de casa. Você vizinho sabe. Ô, pastor, meu filho só é crente na igreja. Eu vou pensar, vai por isso de mim. A minha filha, o meu marido, minha esposa, o que está acontecendo por aí. Cadê o 7 do rosto? Não aparece. Aí o rosto aparece com o de rosto. Porque o nosso rosto demonstra muita coisa. Se eu estou gostando, se eu não estou gostando, eu não posso falar. Você está falando, tem que ser lá. Tremendo de raiva, bebê. Você está gostando? Não estou. Porque ele sai daqui, é sentido. Não é nem espiritual, é sentido. E você entende quando aqui é Deus. Eu estou concordando, estou pensando nas coisas aqui, estou criando uma mensagem em cima dessa aí. Eu nunca tinha visto falar aí. Tá. Então, voltando para lá. Lá representa a Gólgota, lá representa a cruz, lá representa crânio, entendemos de perfeição. Eu tenho esse perfeito. E o que me torna perfeito é a Torá. Eu tenho o sangue de Cristo, tenho. Mas se eu não obedecer a Torá, faltou. O principal aqui também. E faltou que sem a perfeição da Torá, cadê o sangue de Cristo? Ele saiu por quê? Porque eu não obedeço. Se eu não obedecer os mandamentos eternos, gente, eu creio em Jesus. Pois é, Jesus acredita e ele é a própria lei, ele é a própria norma. Mas eu amo Jesus, mas não amo a lei dele. Não, ele é a própria lei, ele é a própria palavra. Não, porque lá em João fala que o princípio era o verbo, tudo bem, meu irmão? E o verbo estava, ou era, um negócio, usando com Deus. Ok, vou explicar. Essa palavra que você está falando aí, é de Gênesis até Apocalipse, é tudo, é lei, é mandamento, é ensino. Não, umas coisas Deus tirou. Opa, então você tem Jesus, é verdade. Não, Jesus é Deus. Não tá. Então não condiz que você está pregando e vivendo uma realidade só de números, só desse senso. Pois bem, então as tribos ficam dessa forma.
Mas essa formação aqui, que vocês estão vendo, os 4 lados aqui tem uma bandeira, um estandarte principal, ou que representa 3. 3, 3, 3, 3. E aqui, os irmãos dessa casa já lembraram dos evangelhos. Quantos evangelhos? Quantos? 4. Evangelho, gente, ajuda. Alguém me falar? 4. Quantos estandartes estão vendo aqui? 4. E cada estandarte que foi feito lá no deserto, isso aconteceu no deserto, apontou também para o futuro. Os 4, vamos dizer assim, né? Que escreveram Mateus lá, Marcos, Lucas e João, já apontaram para eles. E o mais interessante nós olharmos aqui, que os evangelistas, né? Os escritores dos evangelhos, também são representados com as mesmas imagens. A forma que eles escreveram aponta para as mesmas imagens que aconteceu muitos anos antes daquele fato lá. Nós estamos apenas com 2000 anos. Tem gente que está ouvindo isso aqui agora a primeira vez. Olha, eu nunca vi isso. Nunca tinha prestado atenção de forma alguma. Nunca vi a palavra crânio lá dentro, pastor. Nunca estudei sobre os estandartes principais. Tinham 12, entre as 12, né, foram separados, 3 em 3, entre os 3, um estandarte para cada, né, grupo que nós estamos vendo aí. E aponta para os profetas, aponta para os evangelhos e aponta também para o Apocalipse. Esse símbolo que vocês estão vendo aqui, ó, esse Deus que deu a ordem deles ficarem assim, quando foi que surgiu isso? Alguém aqui sabe? Pastor Jéssica não vai não. Não vai não. Alguém aqui sabe que o Eterno é quem deu essa formação. Amém, meus irmãos? Cada tribo fica desse jeito. O Eterno que mandou fazer isso. O tabernáculo no meio e os levitas ao redor. Bom, mas quando foi que surgiu essa ordem ficar dessa forma aqui? Alguém sabe? Pastor Jéssica não vai. Muito bem. O senhor acertou. Jacó. Jacó está lá percebendo que ele ia falecer. Percebendo que ele ia falecer, por que ele percebeu isso? Eu acredito que vocês já ouviram algumas histórias aí, mas eu vou contar a história como eu sou lá. Foram 3 juízes de Deus lá na casa dele. Dizem que quando nós estamos, dependendo da dimensão que nós estamos com Deus, ele começa a abrir os nossos olhos. E Jacó não é o único que viu os 3 mensageiros de Deus indo. 3 mensageiros, 3 juízes. 3 juízes. E quando esses 3 juízes chegam, qualquer um de nós, se vê esses 3 juízes, pode saber que eles estão morrendo na face da terra. Tem crente que, quando morre, o cadáver fica o negócio mais comum. Não estou falando que cada povo que sofreu, não. Tá, gente? Ela morreu com uma dor terrível lá, travou o músculo. Estou falando que. Lembra que eu falei de crânio? Tem crente? E quietinho, igreja. Cantando, descansado. Aí morreu. Aí não, você vai lá ver o crente, um dia, né? Antes que caiu. O crente vai pensar uma coisa, misericórdia, uma presença ruim, um rosto ruim. Esse crente, misericórdia. Não estou falando da doença que o matou. Ah, pastor, meu pai foi para a cara feia e ele era crente. Não estou falando disso, de dor. Mas quando você olha, mesmo depois de morto, mesmo depois de morto, a senhora é crente. Testifica que Deus é a sua vida. Como? A perfeição fica lá ainda, meus irmãos. É claro que o cadáver tem um rosto bonito, gente. Presta atenção no que eu estou falando. Mas você bate o olho assim, sabe? Paz. Testifica paz. Foi com Deus, está com Deus. Parece que dormindo. Parece dormindo. Fica dormindo, gente. Os caras vão levantar ainda. Eu tive um irmão para gente assim. Eu cheguei lá, eu fui junto lá, eu comecei a disparar. Eu não estou com cadáver, eu disse, cara, de tão belo que estava, ele está dormindo. Foi com Deus. Os juízes vieram, fizeram o decreto dele e ele foi com Deus. Tem pessoas que é aquilo que eu disse, o rosto
Você não vê o 7, você não vê a plenitude ali. E é difícil de ficar até no tempo, tá? É pesado. Pode rezar, pode orar, pode fazer o que for. É pesado até o momento. Do cadáver, não falando de ninguém. Do cadáver apenas. Bom, e falando em cadáver, Jacó viu os 3 juízes. Não vamos entrar nos 3 juízes. A senhora me cobra depois. Os 3 juízes, tá? Não vamos entrar neles. Bom, ele viu. Chamou os filhos e disse: venha juntar, vem cá, vem cá. Chamou os 12. Olha, eu estou indo embora, mas eu quero fazer vocês a última vez. E cada filho, ele falou palavras, ele disse algo para cada um deles. E ele falou também como ele queria que fosse carregado. Por quê? Quem é o irmão desse Jacó? Quem me lembra? O irmão dele, Jacó. Isso. Tem um dia que eles brigaram, sim ou não? Mas teve um dia de encontro dele. Vocês lembram como que foi a sequência? Como que foi a sequência? Para chegar até perto de Esaú, ele foi colocando uma sequência dos seus filhos, qual filho que vai ficar no final com a esposa que ele mais gostava, porque as mulheres daqui vão achar interessante. Estão vendo? Os filhos de uma mulher está aqui, os filhos de outra mulher estão do lado de cá. As mulheres já perceberam isso, mas não é difícil, mas vou para vocês. Os filhos de Raquel estão todos aqui em tal lugar. Os filhos da outra estão aqui em tal lugar, separadinhos. Até nisso o Eterno conservou. Ou seja, essa formação aqui, Deus olhou para Jacó, porque aquilo que aconteceu com ele, e também olhou para as esposas, né? As mulheres que ele tinha e por aí vai. Onde eu quero chegar? O respeito do indivíduo que Deus tem contigo. Mulher, quando ora. O homem é o responsável pela casa. Eu não falei isso. Mas quando a mulher ora, aquilo que você fala para Eterno lá em está fechado. Negócio fechado. Vamos lá assinar. Aquilo que o marido estava orando, tá junto, é isso aí, continua assim. Mas, nós temos esse ingrediente. E eu vou levar isso para lá. Foi acontecer. Então, ficaram filhos para cá de uma mulher, filhos de outra para lá, as que combinavam também, que era problema. Tudo separadinho, organizadinho. Para honrar as mulheres também. Então, Jacó chamou todos eles e foi dando bênçãos de um por um, e deu as bênçãos. Falou do passado, falou do presente e provavelmente como será o futuro. Tá. E aqui, vocês vão ver que é respeitada uma ordem quando eles foram carregar para ele o cadáver. Ele falou: olha, meus filhos, vocês vão fazer desse jeito, dessa forma, quando, né, eu não quero ficar aqui onde eu estou, me levem porque eu estou chegando no futuro nosso. Eu vou morrer, tal, mas Deus vai vir nos buscar. A promessa que Deus fez com os meus antepassados vai se cumprir. Não me deixa nesse lugar, me enterra lá na Macpera, me leve para lá e outra. A ordem do cortejo fúnebre será dessa forma aqui. O Eterno ouvindo aqui, né, aquele dele, o coração dele, o Eterno viu aquilo ali e fechou já a porta. Para sempre vai ser essa formação assim. Para sempre. É isso em Números, é isso no meio dos profetas, é isso também nos evangelhos e em Apocalipse. Essa é a formação até os nossos séculos. Eu vou guardar isso com você, Jacó, e suas esposas. Bom, só que esse camarada, quem que é o responsável do governador? Qual os filhos dele que é o responsável do governador? Levi e José. Ô José, você é governador lá no Egito. Governador não carrega de culpa. Bom, então não carregou o ferro do pai. Vocês, levitas, vocês mexem com vida, com adoração, vida, adoração. Vocês apresentam o presente da vida agora e a vida do futuro. Vocês apresentam o culto que tem hoje e o culto do futuro. Vocês, levitas, ligam céus e terra, terra e céu. Levitas, vocês não podem também carregar. Vocês não tocam em cadáver, vocês não mexem com a morte. E eles obedeceram. E é assim também. Não mexe, não toca, os sacerdotes não mexem, não tocam. Tem pessoas que matam as lábios para eles não tocarem ali.
E esse segredo, meus irmãos, é o seguinte: nós que estamos aqui, por favor, irmãos, olhem para mim agora. Para de dar audiência para a morte. Nós temos irmãos nessa casa, misericórdia, é o fim do mundo, misericórdia, Lula é o anticristo, já foi Lula, já foi Trump, já foi. Cada presidente é o anticristo e o crente não para. E eu estou achando você, não sei, e aí virou o anticristo, e é o fim do mundo, pastor, é o fim do mundo, o mundo está abrindo, tem terremoto lá, tem terremoto, tem circulação do mundo, terremoto, teve. Para de divulgar isso. Para de divulgar a morte. Claro que o pau vai quebrar. Sim, vai derreter tudo, a geleira vai derreter, vai ser um caos, vai. Mas nós não propagamos isso. O que nós propagamos? Aquilo que aconteceu no Gólgota. O que nós propagamos? Aquele que morreu no Gólgota e também ressuscitou lá no Gólgota. Ex-cadeira, você era cadeira de vinho e agora está com a vida de um povo totalmente diferente. Amém, meus irmãos? E aqui eu não servo, tá? O Eterno venha abençoar cada um de vocês. Não propaguem morte, não. Vou saber, pastor, que errou, professor, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Vamos levar uma cesta básica, irmão, segura a boca aí, vamos levar uma cesta básica para a vida sangue, vamos propagar vida. Essa é a nossa função. Vida e vida. Mas tudo com ordem, tá bom? Vamos descer. Fica no pé. O Eterno abençoe cada um de vocês que estão em online. Shalom, shalom.